Hoje nós retornamos à disciplina de assistência técnica e extensão rural, conforme tinha combinado na aula anterior. A gente vai estudar hoje sobre o crédito rural, né? Nas aulas anteriores a gente estudou sobre o panorama da agricultura familiar no Brasil, né? Estudamos como é que ela pode ser classificada no que diz respeito ao tamanho de uma propriedade, a classificação de um produtor rural, a sua produção agropecuária, a gestão da sua propriedade, independente de qual dessa classificação a gente esteja falando, a gente sempre vai ter um produtor rural que precisa de um auxílio para conseguir dar condições de tornar a sua produção viável, né? A maioria dos produtores rurais, assim como muitas pessoas que trabalham em outros setores da economia, muitas vezes querem investir, né, em um novo agronegócio, querem ampliar a sua produção, querem contratar mais funcionários e muitas vezes não tem o principal recurso para viabilizar essa ideia, que no caso é o recurso financeiro. E é aí que se torna tão importante o chamado crédito rural. E nessa aula a gente vai entender o que é esse crédito e por que ele é tão importante, né? Só um momento que eu vou abrir aqui a tela. A gente já chegou a falar indiretamente, né, abordando outros conteúdos, outros assuntos sobre o crédito rural, mas a gente nunca estudou ele propriamente dito, né? Mas creio que já há uma noção para vocês de que é um empréstimo, é um financiamento, é um dinheiro que vai ficar à disposição do produtor rural, né? Crédito é uma palavra que significa a possibilidade de possuirmos algo de imediato, mesmo que nem, não tenhamos condições de pagar no mesmo momento a qual nós recebemos, né? Então, é uma confiança que nós temos de termos algo de forma que a gente possa recompensar essa confiança, né, com o recurso financeiro no futuro. E aí, obviamente, esse crédito é em valor monetário, é em dinheiro, mas é especificamente para o setor agropecuário, né? Então, quando a gente está falando de crédito rural, a gente está falando de financiamento, de empréstimo, exclusivamente para o setor do agronegócio. Então, nesse sentido, em uma linguagem mais acadêmica, né, pegando inclusive a própria legislação do crédito rural, uma definição seria dizer que o crédito rural é um financiamento destinado a produtores rurais e cooperativas ou associações de produtores rurais. Seu objetivo é estimular os investimentos e ajudar no custeio da produção e comercialização de produtos agropecuários, né? Então, conforme está exposto aqui, pessoal, o crédito rural ele se torna uma ferramenta importantíssima que a política pública tem para poder ajudar a desenvolver o setor rural, né? Ainda que a gente tivesse uma excelente assistência técnica, né, que desse conta de atender a todos os produtores com a máxima eficiência, bem como os programas de assistência rural, como a gente já estudou na aula passada, também fossem bastante eficientes, mas muitas vezes o produtor rural ele precisa de um recurso financeiro que muitas vezes não tem disponível, né? Então o crédito rural ele funciona como essa possibilidade de eu conseguir ter acesso a esse recurso para tornar a minha produção viável, né? E a gente não está falando aqui apenas de pequeno produtor. Tem muitos médios e grandes produtores, né, que às vezes escolhem safras e tem, por exemplo, aí uma receita que fica na casa de 100, 300 mil, às vezes até mais de 1 milhão, né? Mas esse dinheiro não é apenas lucro, esse dinheiro é uma receita, e a receita ela paga seus custos e suas despesas, né?
Muitas vezes, quando é pago esses custos e essas despesas, o que fica de lucro é apenas o dinheiro suficiente para o produtor poder manter o seu padrão de vida, né, os seus gastos essenciais, durante o período que ele vai ter até a próxima safra, né? E muitas vezes o dinheiro que sobra não dá nem para ele comprar novamente insumos, para contratar novamente funcionários. É aí que o crédito rural se torna tão importante, para poder financiar essa nova safra que vai vir, obviamente se fazer os devidos pagamentos, e ele ter essa possibilidade de continuar se mantendo no mercado agropecuário. Eu ouvi o barulhinho aí do chat, alguém colocou alguma coisa? Foi eu, Austin, que coloquei bom dia e desculpa o atraso. Tudo bem. Então vamos seguir. Outras considerações. O crédito rural, ele surgiu como uma estratégia do governo para financiar, né, o desenvolvimento econômico e social do setor rural, né, ajudando inclusive a evitar o êxodo rural, que foi um problema que afetou bastante o país aí entre a década de 60 e 80. É uma política que já existe há bastante tempo, né? Ela surgiu em 1935, não tem nem 100 anos, né? E existe verba para custeio do ciclo produtivo, né, uma safra de produção, investimento na propriedade, comercialização ou industrialização de produtos, né? Então, ou seja, existem várias categorias. Então, quando a gente fala crédito rural, é um termo muito amplo, né? Então, dentro do crédito rural, eu tenho várias categorias: agroindustrialização, cooperativas, né? Financiamento, custeio. E aí o produtor rural ele vai ter que decidir, eu quero dinheiro para quê, de fato? É para investir em uma propriedade por completo, né, fazendo, por exemplo, a modernização da propriedade, construindo novas instalações. Se for isso, é uma determinada categoria, né? Se for para a contratação de trabalhadores temporários, né, só para trabalhar durante uma safra, aí vai em outra categoria. E por que tem que ficar dividido em várias categorias? Porque cada categoria, pessoal, vai ter uma taxa de juros diferente, né? Dependendo da categoria, você vai ter juros maiores ou menores. Mas o mais importante é que, independente de qual seja a categoria, as taxas de juros elas vão ser sempre menores do que as taxas de juros tradicionais de qualquer outro financiamento ou empréstimo bancário. Ou seja, se o João, que mora no centro da cidade, é um empresário, ele tem um comércio qualquer, ele for querer um crédito no banco para poder comprar um carro, né? Ele quer financiar um carro. E o Pedro, que mora lá na zona rural, ele quer também comprar um carro, mas esse carro é para ajudar ele no transporte da mercadoria dos produtos que ele produz para levar para o centro da cidade para vender na feira no fim de semana, né? Então, os dois estão querendo o mesmo bem de consumo, que é um carro, é um veículo, né? Mas como o Pedro mora lá na zona rural e a aquisição desse veículo é para poder ajudar ele na sua produção, então o Pedro vai poder financiar o carro dele por meio do crédito rural e o José não, né? Então, isso significa que o José vai pagar taxas de juros mais altas e pode ter um prazo de pagamento mais curto do que o José vai ter, né? Porque se entende dentro da lei do crédito rural que o produtor rural ele tem que ter essa flexibilidade maior porque ele presta um serviço essencial para a sociedade, né? Então essa vai ser uma das grandes vantagens do crédito rural, né? Além de ter uma boa verba, né, disponível para fazer esses financiamentos, as taxas de juros são mais baratas e os prazos de pagamento eles podem ser mais longos, né? Só para a gente ter ideia, para esse período de ano, né, que a gente está vivendo, que normalmente a gente sempre engloba 2 anos, então seria o período de 2020 e 2021, o orçamento do crédito rural ele ficou na casa dos mais de 230 bilhões, né? Foi 13 bilhões e meio a mais do que
o do ano anterior, né? E já faz muitos anos que a gente está assim. Todo ano há um aumento, né? Por quê? Porque a produção brasileira só aumenta, né? Felizmente, todo ano a gente bate recorde de exportações. E aí, efetivamente, o governo ele tem que se organizar dentro das suas contas para poder disponibilizar mais dinheiro todo ano para essa política pública, né? Quem fica responsável por direcionar esse dinheiro é o Banco Central, e o Banco Central coloca um determinado valor anualmente que é discutido, e esse valor ele vai sendo adquirido pelos bancos e por cooperativas de crédito, né? Então, se tinha 230 bilhões lá disponível, os bancos e as cooperativas foram requerendo, olha, eu quero tanto, né, para poder financiar. E aí eles vão pegando esse dinheiro e são eles que ficam responsáveis por repassar aos produtores rurais, né? Ainda como característica, vale a gente citar que é uma das funções do crédito rural fortalecer o setor agropecuário, estimular a geração de renda na agricultura familiar, melhorar a vida das populações rurais e também proteger o meio ambiente, né? Ou seja, uma ação como, por exemplo, você quer investir na agricultura sustentável, como, por exemplo, a prática da agricultura orgânica ou da agricultura agroecológica, tem linhas de crédito específicas para esse tipo de produção mais sustentável, né? Então, é uma política muito democrática, né? Independente de qual seja a necessidade do produtor, tem uma linha que vai dar conta de atender o desejo dele, né? E, obviamente, que é uma política também criada dentro de toda essa filosofia que a gente já estudou do terceiro período da extensão rural, que se baseia em atender principalmente quem mais precisa, né? As comunidades tradicionais, quilombolas, o pequeno produtor, comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, e também bem centrada nessa visão de que esse dinheiro que está sendo emprestado tem que ser prioritariamente para financiamento de negócios sustentáveis. Tanto é que uma das exigências hoje para que o produtor rural consiga acessar o crédito rural é estar em dia com o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que a gente estudou lá na disciplina de sistemas agro-silvopastoris. Então, o produtor rural que não fez o registro da sua propriedade, ele não vai ter acesso a conseguir esse financiamento mais. E agora vamos entender de onde vem o dinheiro, né? Como já acabei de dizer para vocês, a principal fonte fiscal, né, que vai ficar responsável após o Banco Central fazer a liberação do dinheiro, vai ser o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e os fundos constitucionais, né? Esse banco e esses fundos, eles vão responder por uma maior parcela do dinheiro que vai ficar disponível. O Banco Central, ele só faz o orçamento e autoriza a liberação, mas o dinheiro não vem do Banco Central. Então, uma parte vem do BNDES, dos fundos constitucionais, outra parte vem da poupança rural. O que é a poupança rural? Já chegamos a falar sobre a conta poupança, né, quando a gente estudou educação financeira lá na disciplina de economia. Então, por exemplo, quando eu sou cliente de um banco e eu faço depósitos na minha conta lá, que é poupança, esse dinheiro está rendendo, né? Esse dinheiro, com o passar do tempo, vai me dando rendimentos, vai aumentando, né? Simplesmente por eu deixar lá. E por que isso acontece? Porque o dinheiro que fica guardado lá, não necessariamente ele fica guardado. O banco utiliza esse dinheiro para emprestar para outras pessoas, né? E aí nós temos diversas modalidades de poupança, e uma delas é a poupança rural. Então, normalmente quem tem essa poupança é produtor rural, né, que é cliente de um banco. Então, 60% dela é destinada ao crédito rural.
Ou seja, se por acaso um produtor rural tivesse R$ 100 depositado numa poupança rural, então R$ 60 o banco estaria emprestando para poder financiar outros projetos, né? Agora, obviamente, tem produtor que vai ter apenas R$ 100, que basicamente hoje não é nada. Vai ter produtor que vai ter 60 mil, vai ter milhares de reais, milhões de reais. Então, obviamente, quando a gente pega uma população tão grande como o nosso país, a gente tem um valor bem significativo. Então, a poupança rural é um dos financiadores, digamos assim, desse recurso. Outro instrumento que é utilizado para captar recurso para o crédito rural é a chamada LCA, que é um tipo de investimento. A LCA significa Letra de Crédito do Agronegócio. É um investimento que a gente chama de renda fixa. O que é na prática? É como se fosse um título público. Eu não lembro se eu expliquei para vocês lá na disciplina de economia o que era título público. Mas é tipo assim, pessoal, suponhamos que o banco ele tem como uma das estratégias do crédito rural financiar em uma de suas linhas apenas grandes empresas. Então ele lança um documento que é o que a gente chama de título, né? Nesse caso não é título público, vai ser um título privado, e esse título a gente chama de LCA, que seria a letra do crédito agronegócio. Esse título ele pode ter diversos valores. Suponhamos que o LCA está custando R$ 100. E aí eu decido comprar esse LCA por R$ 100. Por que eu faço isso? Esses R$ 100 é como se fosse uns R$ 100 que eu deposito na poupança. Ele vai estar rendendo durante um tempo. Quando eu compro um LCA, é como se eu estivesse emprestando justamente dinheiro para uma empresa do setor rural. Então, é como se, suponhamos que o LCL tenha duração de 2 anos. Então, durante 2 anos, esses R$ 100 que eu utilizei, ele vai estar sendo investido em um negócio do setor rural. E a ideia é que, obviamente, esse negócio ele dê certo e ele tenha um lucro a ponto de conseguir me pagar de volta, ao fim dos 2 anos, esses R$ 100 que eu investi. E não vai ser apenas R$ 100, vai ser com juros. Então, eu vou poder receber, por exemplo, R$ 120, 150, 200, vai depender de quanto por cento aquele LCA me permitiu na hora que eu comprei ele. Tá dando para entender, pessoal? Por mim, sim, Austin. Pronto, o pessoal colocou sim agora. Ótimo. Então, de forma bem simples, né? É um investimento, assim como a poupança também às vezes é considerado investimento, ou os títulos públicos ou a compra de ações, né? Só que isso vai diretamente para financiar o setor rural, né? Quem é que pode comprar um LCA? Qualquer cliente que tem uma conta corrente no banco, né? E aí o valor das LCAs varia, né, assim como a sua taxa de juros, o tempo de duração também varia, e às vezes é mais lucrativo em termos de rentabilidade do que colocar o dinheiro na poupança. Então, 35% do que uma instituição financeira consegue com uma LCA, esse dinheiro desses 35% vai também para o crédito rural, né? E um outro meio de financiar o crédito é por meio de depósitos à vista, né, que correspondem pelo menos 30% do valor depositado em todos os bancos, fica reservado ao crédito rural. Ou seja, se eu depositei R$ 100, R$ 30 vai para o crédito rural, né? E na verdade, pessoal, as contas bancárias, né, quando a gente fala aqui em depósito, a maioria a gente está falando aqui de conta bancária. Então, boa parte das contas poupanças, seja de um produtor rural, seja de qualquer cliente, ele vai para o crédito rural, né? No Banco do Brasil, que hoje é o banco que mais financia o crédito rural do nosso país, praticamente quase todas as contas poupanças que existem lá
vai para o crédito rural, né? Então, existem muitas fontes financiadoras, como vocês podem ver, né? Fontes fiscais, as contas poupanças, as LCAs e os depósitos à vista. Esses são apenas alguns, né, dos serviços financeiros que um banco ele fornece, que é importante a gente conhecer, né? A gente falou aqui em LCA, tem, por exemplo, a LCI, que é a letra de crédito imobiliário, que é a mesma coisa que uma LCA, só que em vez de investir no setor do agronegócio, você investe no setor da, da construção civil e de compra e venda de imóveis, né? Então, há muitos produtos disponíveis, mas o que financia o crédito rural são esses aqui. Então, se todas essas financiam, né, quem é que vai fornecer o dinheiro em si, né? São as instituições financeiras autorizadas a operar em crédito rural. Ou seja, todo banco que tem a sua poupança rural, que vende letra de crédito em agronegócio, normalmente ele também oferece o crédito rural, né? Mas nem todos oferecem. Então, é de interesse da instituição pedir autorização do Banco Central para poder oferecer esse serviço ou não. A gente existe praticamente, eu acredito que 70 a 90% das instituições bancárias brasileiras fornecem esse setor, mas nem todas, né? Como, por exemplo, o Nubank, né? O banco que está se tornando muito popular e crescendo bastante no nosso país, ele não fornece essa modalidade ainda. Os principais bancos do Brasil, que no caso hoje seria Banco do Brasil, Caixa, que são públicos, né? E Bradesco, Itaú e Santander, que são privados, todos eles trabalham com o crédito rural. Quem é que são os beneficiários, né? Quem é que pode acessar o crédito rural? Os produtores rurais, sejam eles agricultores familiares ou donos de empresas rurais, né? Ou seja, tanto o pequeno quanto o médio e o grande produtor. As cooperativas de produtores rurais, os agentes envolvidos com pesquisa e outros serviços agropecuários, né? Ou seja, alguém que mora no campo, mas trabalha em uma outra atividade, mas se dedica a pesquisar sobre o mundo agropecuário, tem uma empresa de consultoria, por exemplo, no setor, ele pode acessar o crédito rural, né? Tem uma modalidade específica para isso. E também serviços de escoamento da produção, como, por exemplo, galpões de armazenagem para aluguel desse espaço para poder guardar grãos, né? Empresas de logística, né, que tem uma frota que transporta apenas grãos, né, ou outros produtos do setor do agronegócio também tem direito a acessar o crédito rural, né? Então, não necessariamente você precisa trabalhar diretamente com o setor agropecuário, ou seja, produzindo. Mas se você presta algum serviço para o setor, como no caso da logística, existem linhas do segmento que podem ser aplicadas para você também acessar esse recurso. Pessoal, está dando para compreender? Tem alguma dúvida, por gentileza, fiquem à vontade. Tá sim, ótimo. O pessoal tá digitando. Ótimo. Vamos em frente. Como é que funciona o crédito rural, né? Como conseguir acessar esse recurso? O produtor rural, né, o empresário rural, independente de qual seja o porte dele, ele deve apresentar os documentos que são exigidos, né? Normalmente são os documentos mais tradicionais, como CPF, identidade, o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, se é pequeno produtor, a declaração de aptidão ao PRONAF, entre outros documentos, e comprovar que não tem dívidas bancárias, ou seja, ele não pode ter o nome sujo, ele não pode ter pegado dinheiro emprestado anteriormente, seja do crédito rural ou não, e não ter pago, né? E o crédito rural ele é liberado diretamente ao agricultor por meio de cooperativas e associações, podendo ocorrer em uma ou várias parcelas, né? Então,
Dependendo da parcela que foi solicitada, o banco pode pedir que esse pagamento ele aconteça em várias parcelas, né? Se eu pedir, por exemplo, 1 milhão, né, você não vai receber 1 milhão de uma vez, você vai receber de uma forma fracionada, de uma forma planejada, que é para não prejudicar o andamento das atividades do banco. E, embora esteja citado aqui que o produtor recebe por meio de cooperativas e associações, isso se ele fizer parte de uma, né? Se ele é um pequeno produtor rural que está pegando o empréstimo por conta própria, ele vai receber num caixa eletrônico, né, ou numa área de atendimento do banco, né? Ele não precisa fazer parte da cooperativa para poder acessar. E a partir daí o produtor precisa informar o banco como irá utilizar o dinheiro emprestado, ou seja, alguns bancos, né, eles exigem projetos, né? Mas muitas vezes se entende, por exemplo, que às vezes o produtor rural não tem assistência técnica e nem tem condições de pagar para que alguém elabore, e aí não se exige esse projeto, né, mas exige dele que se faça um orçamento, uma espécie de plano simplificado de como é que ele vai gastar esse dinheiro, né, justamente para que o banco tenha uma comprovação de que a intenção do produtor, de fato, corresponde a uma reivindicação legítima, a qual existe autorização para que a instituição financeira, o banco ou a cooperativa, possa liberar esse recurso financeiro. Então, assim como qualquer outro empréstimo, existem seus critérios para que o produtor rural ele possa acessar, né? Não é também qualquer produtor rural, né? Se você está endividado, por exemplo, está com várias dívidas do banco, está com irregularidades do seu cadastro ambiental rural, não apresenta uma justificativa que realmente comprove que você vai investir no setor, então não há como conseguir acessar esse recurso. E onde que a gente pode obter, né, esse recurso, o crédito rural? Em qualquer banco privado ou público, né, ambas as instituições podem oferecer o crédito rural, desde que se interesse, e também por meio de cooperativas de crédito, autorizadas pelo governo, né? Tem que ter autorização do Banco Central para poder oferecer esse recurso. Atualmente, o Banco do Brasil, que é um banco público, ele é a instituição financeira que mais concede crédito rural no nosso país. A expectativa para a safra desse ano é de financiar mais de 15 bilhões em recursos financeiros. E já o Banco Bradesco, né, que é um banco privado, ele se destaca como a instituição que mais concede essa modalidade de crédito entre os bancos privados. Então, nós temos essas duas principais grandes instituições, mas como a gente já conversou, há diversas outras instituições financeiras que oferecem o recurso. Então, como conversamos, mas reforçando, o público-alvo das agências de crédito rural são esses: o produtor familiar, seja ele praticante do agronegócio ou não, o médio produtor, o produtor empresarial, né, normalmente que se enquadra aí como latifundiário, as agroindústrias, né, empresas industriais que processam o produto agropecuário, sejam artesanais ou de grande escala, e empresas e cooperativas, né? Desde que sejam empresas e cooperativas ligadas ao setor rural. Uma cooperativa, por exemplo, de produção de leite, uma cooperativa de produção de sementes, né? Empresas de logística agropecuária, empresas de consultoria agropecuária. Então, tem que estar ligado ao setor de forma direta ou indiretamente. Posso seguir, pessoal? Tá tudo claro até aqui? Pode sim, Washington. Ok. E os principais produtos e serviços, né, que são oferecidos?
Existe o crédito para o custeio, investimento, comercialização e capital de giro, né? Existem diversos outros, na verdade, mas esses são os principais. Então, o crédito para capital de giro. O que é o capital de giro? Quando, por exemplo, a gente inicia um novo negócio, né, a gente vai ter muitas contas e muitas despesas. E, normalmente, se esse negócio ele teve financiamento, eu tenho um valor para pagar o banco mensalmente, né? Então, muitas vezes, o dinheiro que eu consigo lucrar com a venda dos meus produtos não é suficiente para eu pagar todas as minhas despesas, pagar o financiamento do banco e comprar novamente insumos para poder produzir novamente, né? Ou seja, vai me faltar dinheiro, eu só vou conseguir isso no futuro, quando eu conseguir quitar todo o financiamento do banco e a escala de venda dos meus produtos, ela me der uma rentabilidade melhor. Então, até eu chegar lá, eu vou precisar de capital de giro, ou seja, capital, dinheiro, que faça o meu recurso financeiro girar, ou seja, circular. Ou seja, depois que eu concretizo as minhas vendas, se falta dinheiro, eu tenho que ter um dinheiro complementar para poder novamente conseguir comprar os recursos que eu preciso para produzir novamente e vender. É isso que a gente chama de capital de giro. É o dinheiro que faz o comércio se movimentar. A comercialização, né, eu preciso de crédito para poder, principalmente, abranger novas estratégias de comercialização, né? Seja, por exemplo, adquirindo um veículo para poder transportar ou pagar o transporte, né? Alugando um local, um espaço numa feira agropecuária, por exemplo, ou seja, algo que me ajude a poder concretizar minha comercialização, né? Investimento, né? Que seja ele qual for, investimento em um novo negócio que pode ser desde eu construir uma propriedade rural ou uma pequena agroindústria, ou adquirir, né, novos recursos, novos insumos, e o custeio que vai ser o dinheiro que é direcionado, que pode abranger inclusive essas três outras modalidades, né? Custeio vem de custo, né? Então, tudo que me custa, tudo que eu tenho que pagar para poder concretizar a minha produção, como desde as contas básicas como água, energia, até pagamento de funcionários, eu vou considerar como custeio, né? Então, eu posso fazer um financiamento apenas para o meu custeio, para o investimento, para a comercialização ou para o capital de giro, ou para todos eles, né? Em algum momento, muitos deles ou todos eles vão se interrelacionar. Então, basicamente, as diferenças são poucas para a gente diferenciar cada uma dessas modalidades. Deu para compreender, pessoal? Deu sim, Washington. Ok. Outro produto e serviço exclusivo, né, vai ser cartões de crédito e de débito, né, exclusivos, ou seja, cartões que só o produtor rural vai ter, né? Não sei se você já se adentrado sobre esse assunto, mas cartão de crédito e débito existe, né, toda uma caracterização, um jogo de marketing para diferenciar esses tipos de produtos, né? Então, no caso do produtor rural, a gente teria, por exemplo, pegando aí essa informação, né, de que o Banco do Brasil e o Banco do Bradesco são hoje os maiores financiadores. Lá no Banco do Brasil se tem, por exemplo, o Ourocard de agronegócio, que é o cartão de crédito do produtor rural que é cliente do crédito rural, né? Ele tem o nome aqui do agronegócio, é verde, todo estilizado, né? E se você, por exemplo, for fazer a sua conta lá como um estudante universitário ou como um trabalhador de uma empresa, né, comum, né, tradicional, digamos, você não vai ter um cartão como esse, né? Ele é exclusivo, né? Assim como existem cartões para diversas outras categorias. E aqui nós temos o cartão de débito do Banco Bradesco, né, que é o chamado Agrocard. Então, a impressão é diferente, o nome é diferente,
E tudo isso para dar uma caracterização de exclusividade, né? Para dizer que você é um cliente diferenciado. E no caso aqui, a diferenciação é pertencer ao setor do crédito rural. Outro produto e serviço que é vendido com crédito rural são seguros para cobrir perdas e danos causados aos bens relacionados às atividades agropecuárias, né? Aqui no nosso país, a gente pouco investe na aquisição de seguros, né? É mais comum que as pessoas façam seguros para veículos, né? Como um carro, por exemplo. Mas é verdade que em países mais desenvolvidos as pessoas compram seguro para tudo, né? Seguro de vida, seguro para sua casa, né? E por que isso é importante? Porque se acontecer algum problema, né, esse seguro ele vai ser suficiente para poder arcar com o prejuízo que você vai ter. E no caso do produtor rural, o principal recurso dele é, digamos, a sua lavoura ou o seu rebanho, né? Dependendo de qual seja a cadeia produtiva. Então, suponhamos que em determinado ano não se teve chuvas e não se conseguiu produzir, mas o produtor rural ele tinha vendido um produto como, por exemplo, a soja, o milho ou o melão dele no mercado futuro. Ou seja, ele fez um contrato aonde ele iria onde ele recebeu o dinheiro e ele iria no futuro devolver essa mercadoria para quem comprou. Só que houve aí um, um período de estiagem e prejudicou a produção dele, ele teve perda total. E aí, o que é que acontece? Se ele contratou o seguro vai cobrir o prejuízo que ele teve, bem como pagar o recurso financeiro para essa pessoa que fez esse contrato com ele, né? Então, o seguro é muito importante para que o produtor rural se previna contra perdas na sua produção, né? Qualquer dano que aconteça, e seja em qual for a cadeia produtiva, né? Tem recurso para tudo hoje. E nesse sentido ele pode fazer um recurso e segurar sua lavoura, assegurar o seu rebanho, assegurar o seu trator, assegurar sua colhedeira, assegurar sua propriedade rural. Tem seguro hoje para tudo, né? Então, basicamente, por mais que seja um recurso que você vai estar tendo uma visão que seja uma despesa a mais, mas é preciso entender que às vezes isso na verdade é um investimento, porque os valores que são pagos, eles são muito baixos em relação à possibilidade da seguridade, né? Então, por exemplo, há recursos que você pode fazer da ordem de 100 mil, que você faz um pagamento mensal aí na casa de 25 a 50 reais por mês, né? Então, é um valor que muitas vezes chega a ser bem simbólico em relação a, no caso de você tiver um prejuízo, um dano, você poder conseguir essa cobertura, né? Deu para compreender, pessoal? Deu sim, Washington. Ótimo. E o último principal produto e serviço que vale a pena a gente citar são os convênios, né, que é parceria entre a instituição financeira, a qual o produtor rural está pegando o empréstimo, com empresas que podem fornecer produtos e serviços com desconto ao produtor rural. Isso aqui é um dos grandes diferenciais para que um produtor rural decida pegar o seu crédito rural em um banco ou em outro. É os convênios que uma pode oferecer, né? Então, nesse sentido, que tipo de convênios o produtor rural pode encontrar? Ele pode encontrar convênios de uma instituição financeira que tem parceria com uma loja, por exemplo, de venda de produtos de máquinas e mecanismos agrícolas. E o que vai ser interessante? Se o produtor rural ele quer comprar um trator, ele poderia comprar mais barato com o crédito rural. Ao comprar nessa loja que tem convênio com a instituição financeira, ele vai comprar mais barato ainda, né? Se ele está pegando o crédito rural dele para adquirir insumos, entre esses insumos estão produtos químicos e sementes, né?
e a instituição financeira tem um convênio com várias casas de campo, né, que fornecem esses produtos. Ele vai comprar esses produtos mais barato ainda, né? Então, os convênios fazem com que os produtores rurais eles tenham ainda mais vantagens na aquisição dos produtos a quais têm um interesse. E aí vale lembrar, embora várias instituições financeiras ofereçam crédito rural, a taxa de juros deles vai ter que ser igual. A taxa de juros ela vai variar, se não me engano, hoje está variando entre 3 a 5,7% e varia de categoria para categoria. Mas essa tabela que tem todas as categorias, ela é feita justamente pelo próprio Banco Central. Então, o crédito rural para a categoria de máquinas e mecanismos agrícolas não pode ser uma taxa diferente do Banco do Brasil para o Banco do Bradesco, por exemplo. As taxas vão ter que ser iguais, porque eles estão dentro de um programa que estabelece uma padronização dessas porcentagens de lucratividade, certo? Então, não há variação, que é diferente, por exemplo, de um outro tipo de crédito tradicional, né? Se eu moro na cidade e quero um financiamento, por exemplo, para fazer reforma na minha casa, eu posso ir num banco e vai ter uma taxa de juros, e posso ir no outro e vai ter uma taxa diferente de juros. Por quê? Porque esse financiamento, ele não é de um programa do governo, como é no caso do crédito rural. Então, os bancos eles têm autonomia para colocar as taxas que eles quiserem, mas do crédito rural não pode haver variação dos valores da taxa de juros da categoria. Ok, pessoal? Ficou realmente compreendido? Alguma dúvida em relação a algum desses pontos que a gente conversou? Tudo certo, Austin. Que bom. Como deu para compreender, né, de fato é um mundo, né? A gente estudou aqui de uma forma bem simplificada, espero que realmente tenha ficado compreensível, mas há diversos produtos e serviços que são oferecidos juntos com essa política e elas são essenciais para fazer com que o nosso setor funcione bem. Agora, né, nós ainda temos alguns minutinhos, vamos então visitar, né, os sites aqui dos bancos para verificar como é que é apresentada essa política. Os primeiros aqui é o site do Banco do Brasil, né, que é o maior financiador atualmente dessa política. Me confirmem só se está aparecendo aí já para vocês. Está aparecendo a página do banco? Tá sim, Washington. Austin. Então, como a gente conversou lá quando eu citei os cartões de crédito, pessoal, o banco ele tem vários clientes. Quando a gente entra no banco, ele está lá para todo mundo, mas nem todo mundo vai receber um tratamento diferente. E a gente pode perceber isso aqui no próprio site. Essa aqui é a página inicial do Banco do Brasil tradicional. Mas se a gente for aqui, ó, produtos e serviços, a gente tem categorias. Você, que é qualquer pessoa, aí exclusivo. Se a gente clicar aqui em exclusivo, são os clientes mais tradicionais que estão há bastante tempo, ó, já mudou o site. Apareceu aqui a palavra exclusivo e os produtos e serviços que estariam sendo oferecidos aqui abaixo, eles já mudaram. Aqui há outras formas de se comunicar com o gerente, há outras formas de ter atendimento, há outras formas de taxas de juros e de opções de pagamentos que a opção lá inicial não tinha. Se a gente for aqui de novo, ó, tem o estilo, que é outra categoria de cliente, esse mais voltado para clientes que têm ainda mais reserva financeira no banco, que tem ainda mais anos, né, como cliente do banco, e aí muda completamente novamente o layout aqui do site. Da mesma forma, tem uma última opção aqui que seria o Private. Esse aqui também é bastante utilizado por pessoas que têm investimentos no banco, né? Assim como o estilo, pessoas que compram títulos públicos, que compram LCA, que compram outros produtos financeiros, esse se torna ainda mais importante, digamos assim, né? Então, para cada uma dessas categorias é um cliente mais importante, é um cliente que investe mais no banco, é o que tem uma relação mais estreita, né? Assim como os cartões de crédito, há os públicos diferenciados. E além dessas, pessoal, há outras opções aqui, ó. Se a gente for aqui abaixo, né? Tem opções aqui para empresas,
agronegócio e outras atuações. E aí vejam aqui que já apareceram diversas outras, empresas, corporate bank, empreendedor, né, voltado apenas para pessoas que querem investir no setor de empreendedorismo. Vamos aqui para o lado, ó, startups, não correntistas, profissionais não liberais, universitário, né, cooperativas e agronegócio. Vamos aqui no agronegócio, é onde a gente quer. Aí você vê que o site se transforma também novamente, né? Completamente adaptado e apresentando apenas os produtos e serviços que interessam a esse setor. E ainda aqui abaixo, a gente tem informações, né, relacionadas a soluções digitais para o agro, né? O Banco do Brasil ele tem aplicativos voltados especificamente para o produtor rural fazer o seu custeio, fazer um orçamento. Tem ferramentas de aplicativos muito interessantes que a instituição criou, exclusiva para o usuário do crédito rural. Isso é muito interessante. E aqui abaixo nós temos os produtos e serviços, né? O crédito rural em si. Se a gente clicar aqui, a gente vai ver as modalidades, né? Se vocês quiserem depois entrar no próprio site e ver, você vai poder consultar cada uma. Tem como fazer a simulação do empréstimo. Essa opção aqui da produção agropecuária é justamente sobre os seguros, né? Os diversos seguros que estariam disponíveis para o cliente do crédito rural. Tem aqui as ações de sustentabilidade no agronegócio, né? Uma página que é dedicada aqui à conscientização da produção rural sustentável, inclusive informações sobre financiamentos do crédito rural para a produção sustentável. Aqui a gente tem o link para ter banners e e-books, né, que são os livros digitais, com a forma como o banco disponibiliza o crédito rural e para cada uma das categorias. E aqui a propaganda sobre o aplicativo de captura de coordenadas geodésicas, né, que é algo que a gente pode utilizar, por exemplo, para pedir um orçamento, para fazer um financiamento. Né, um aplicativo, por exemplo, que eu dentro de um veículo, por exemplo, eu faço o contorno da minha propriedade e aí o aplicativo faz a captura de todo o mapa geográfico, para eu poder ter a dimensão da área e eu já posso aplicar cálculos. É um aplicativo sensacional e que pode ajudar bastante o produtor rural, né? Agora vamos lá no concorrente do Banco do Brasil, né, o Bradesco, que é o segundo mais financiador do crédito rural. Aqui a gente tem a mesma opção, certo, pessoal? Aqui a página tradicional do banco e a gente teria as outras opções de clientes, né, o Exclusive, o Prime, o Private Bank, e aqui nós temos mais perfis: aposentados, crianças e adolescentes, Nikkei, e universitários, empresas e negócios, Bradesco corporativo. Vamos aqui em empresas e negócios, para ver se a gente acha o que a gente quer. O menu do setor do agronegócio ele estava mais visível, mas o site passou por uma reformulação agora há pouco, há alguns meses. Parece que não é por aqui. Vamos voltar. Sites Bradesco aqui, ó, agronegócio. Aí novamente vocês vão ver o site se transformar e ficar exclusivo apenas para o produtor rural, né? Aqui a gente já tem as principais campanhas, né, do setor, e aqui os produtos e serviços. Ó. Crédito para infraestrutura, crédito para máquinas e equipamentos, crédito para produção rural, limite de crédito pessoal, estabelecimentos de agronegócio, o Agrocard, né, que a gente citou, mobile, ou seja, serviços para ser utilizados em smartphone como aplicativos exclusivos, consórcios, seguros e equipamentos rurais, informações do campo, né, como informações financeiras de algumas cadeias produtivas,
guia de fornecedores, ou seja, parceiros do banco que podem fornecer insumos, por exemplo, feiras agropecuárias, serviços técnicos agropecuários, ou seja, uma infinidade de serviços, né? Então, como vocês veem, o banco, eles se transformam completamente quando a gente acessa o perfil voltado aqui para, no caso do crédito rural, né? Então, essa foi uma amostra bem simples, bem rápida, para que a gente pudesse entender essa importante ferramenta, essa importante política que a gente tem, né? E se vocês quiserem depois entrar com mais calma, né, verificar alguma das abas desses sites, tem informações muito relevantes lá sobre o nosso setor. A gente já chegou aqui no nosso horário, eu vou disponibilizar o link, qualquer coisa a gente volta a conversar sobre o assunto na nossa aula de 10h30. Espero que tenham gostado e 10h30 a gente se encontra novamente na aula de projetos. Até mais.